O pai de Luan ouvia atentamente, sua expressão imutável. Quando Luan terminou de falar, permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando o filho com um olhar penetrante. Finalmente, ele falou, a voz baixa e ponderada. Você está certo, Luan, você foi irresponsável e imprudente, e as consequências das suas ações são graves. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas o que mais me preocupa é que você nunca fez isso antes. Você sempre foi o correto, o exemplo. Ele se afastou da mesa, ficando em sua altura total. Você tem ideia de como isso me incomoda? Uma atitude tão irresponsável, tão indigna do sobrenome Wetmore. Elliot suspirou frustrado, enquanto media o filho de cima a baixo. Eu realmente espero que isso nunca mais se repita. Ele deu a volta na mesa, se aproximando de Luan. E espero realmente que você mantenha uma distância aceitável daquela coisinha medíocre. Os olhos de Elliot queimaram nos de Luan, uma última vez antes dele recuar para o pequeno bar em seu escritório. Está liberado. Sua voz era fria, enquanto ele se servia de uma dose. Com uma pequena reverência, movida mais por medo que por respeito, Luan saiu da sala. Ele mal sentia os próprios pés de tão amedrontado, e ainda se perguntava se seu pai realmente o liberou sem consequências, ou se ainda haveria alguma. Já Elliot permaneceu em sua sala, o reflexo do homem de cabelos negros com charmosas mechas prateadas nas laterais, respirou fundo, antes de fechar seus gélidos olhos azuis, e terminar a bebida em um só gole, o copo pousando bruscamente, com um estalido seco sobre o tampo, enquanto a queimadura descia por sua garganta. Moleque imbecil, ele finalmente murmurou enquanto pensava em seu filho, que era uma versão mais nova de si mesmo. Ele se serviu de outra dose do líquido âmbar. Elliot resmungou enquanto lembrava de como introduziu o filho na alta sociedade desde cedo, levando-o a clubes seletos e a ambientes de alta classe, até mesmo escolhendo as crianças, com quem Luan faria amizade, todas elas de famílias prestigiadas, formando boas conexões desde cedo, guiando sua forma de se portar meticulosamente, e até mesmo dando-lhe liberdade para fazer quase tudo o que quisesse, para que ele sentisse na pele o poder que seu sobrenome carrega. E existe uma forma mais didática de ensinar do que dando-lhe um brinquedo para praticar? Sim, um brinquedo. Isso é o que Laurien sempre foi aos olhos de Elliot. Este CEO de uma grande empresa e sobrenome ilustre, casou-se com Camille Laviolette, a mãe de Luan, e seus dois outros irmãos mais novos. Não foi amor, eram apenas negócios. Camille, oriunda de uma antiga família francesa, conhecida por sua vinícola centenária, e o impacto que seus produtos requintados, e de valor exorbitante possuem ao redor do mundo, uniu-se a este homem poderoso, mas que atua em uma área diferente da dela, para ter seus filhos, e, posteriormente, trazer seus conhecimentos úteis para seu próprio negócio, através de seu primogênito. Eles se separaram quando Luan tinha 8 anos, deixando apenas ele com o pai, como o prometido. Elliot, que já trabalhava em seu primogênito, conheceu Lisa, uma deslumbrante mulher 20 anos mais nova, que frequentava um restaurante de alta classe toda a sexta-feira, sempre sentada frente ao bar, lançando olhares esmeralda para os homens mais velhos. Ela estava pescando e Elliot sabia. Ela era de uma família pobre, e trabalhava de recepcionista, porém, gostava de alto luxo, e gastava seu salário praticamente inteiro para estar naquele lugar às sextas. Elliot se aproximou, e eles conversaram durante alguns finais de semana, colhendo informações. Apesar da idade e do pouco conhecimento, ela era perspicaz, sabendo como se portar frente aos poderosos, uma elegância jovem e calada que, convenientemente, tinha uma filhinha apenas 1 ano mais nova que o seu. Ao ter certeza de que Lisa faria vista grossa ao que a própria filha sofreria em prol de seu próprio luxo, Elliot a pediu em casamento, e assim foi feito. Dessa forma, ele providenciou a Luan um alvo perfeito para ele exercitar seu poder. Mas, agora, não se sabe se por mero acaso ou capricho, Luan havia tentado protegê-la. No fim, o motivo da raiva fria de Elliot não foi essencialmente causada pelo Bugatti destruído, mas, sim pelo mero pensamento de que talvez, só, talvez, seu filho tivesse tentado proteger aquela garota medíocre, que nem mesmo era tão bonita quanto sua mãe, ao invés de praticar suas dissimulações, e exercer seu poder sobre o mais fraco.
isso o incomodava profundamente. De qualquer forma, Elliot decidiu estar mais atento a partir de agora, apenas para ter certeza de que seu filho realmente estava no controle da situação, e que aquela coisinha a quem ele já dava benesses demais, já não estava agindo tal qual a mãe. Depois de tudo, as horas que se seguiram passaram em um borrão. Luan tomou um banho, e caiu exausto na cama, como se tivesse sido espancado por horas, seus olhos se fechando antes que ele percebesse. Na manhã seguinte, Luan acordou com o coração pesado e uma dor de cabeça latejante. Mal descansara durante o sono, sua mente atormentada pelos acontecimentos do dia anterior, e pelo confronto com seu pai. Enquanto se vestia para a escola, não conseguia se livrar da sensação de medo, que se instalava no fundo do estômago. Sem qualquer vontade ou energia, ele se arrastou para fora do quarto e desceu as escadas, esperando encontrar uma cozinha vazia. Em vez disso, ele encontrou Laurien sentada à mesa, mordiscando uma fatia de torrada e rolando o celular. Ela olhou para cima quando ele entrou, sua expressão neutra, mas reservada. Luan hesitou, sem saber o que dizer. Ele se sentia um estranho em sua própria casa, o peso de suas ações, pairando entre eles como uma barreira invisível. E o pior, ele não conseguia entender o porquê dela, a barreira, o estar incomodando tanto agora. Ei, ele finalmente conseguiu dizer, a voz rouca de uma noite muito mal dormida. Ela murmurou sem levantar os olhos do celular, como sempre, já estava trocada e pronta para ir à escola. O coração de Luan afundou com a resposta fria. Ele sabia que merecia sua indiferença, mas ainda assim doía. Ele se serviu de uma xícara de café, tentando organizar seus pensamentos. Ele começou sem jeito, queria pedir desculpas por ontem. Nunca quis que as coisas saíssem tanto do controle. Eu deveria ter sido mais responsável, e não deveria ter deixado você assumir a culpa. As palavras pareciam estranhas em sua boca. Ele mesmo não entendia o turbilhão de sentimentos que estava acontecendo em seu íntimo. Apenas sentia que, dessa vez, ele havia ido longe demais. Ele tomou um gole do café, fazendo uma careta leve pelo gosto amargo. Falei com o papai ontem à noite, ele não está feliz, como você pode imaginar, mas ele entende que foi um erro. Luan pousou a xícara, virando-se de frente para Laurien. Não espero que você me perdoe imediatamente, é só que, se é pelo dinheiro, lembre-se, não vou devolver. Laurien cortou Luan de forma seca, sem nem mesmo levantar os olhos do celular. Ela deu um gole no suco de laranja, como se nada tivesse acontecido. Você foi dar uma de herói e assumir a culpa porque quis. Eu já iria assumir tudo como o planejado. Em sua voz, não há nada além de uma indiferença monótona, enquanto volta a mordiscar a torrada. Os olhos de Luan se arregalaram com suas palavras, uma pontada de frustração o atingindo. No fundo, ele sabia que ela estava certa, que suas ações eram motivadas por seus próprios desejos egoístas, desejos que nem ele entendia naquele momento, mas, ouvir-la dizer isso em voz alta, só o fez se sentir ainda pior. Não é isso, não foi isso que eu quis dizer, ele gaguejou, passando uma mão frustrada pelo cabelo preto. Eu sei que errei e estou tentando consertar as coisas, mas, é mais do que apenas dinheiro. Até ele parecia confuso com as próprias palavras, seu olhar suplicante. Ele respirou fundo, procurando retomar o controle e fazer algum sentido. Você é minha irmã, Lain, família, e eu te machuquei, deixei você assumir a culpa pelo meu erro, e ainda que tenha sido acordado por ambos. Ele suspirou desviando o olhar. Não posso simplesmente ignorar isso. Sua voz falhou um pouco. A sinceridade em sua voz era palpável, mas a expressão indiferente dela permaneceu inalterada. Laurien apenas levantou uma sobrancelha enquanto rolava o feed do Instagram e o escutava. Então, está tendo um ataque de consciência agora, ela bufou com indiferença, antes de morder outro pedaço da torrada. Os ombros de Luan caíram diante de sua atitude desdenhosa. O coração pesado com uma mistura de culpa e frustração. Ele sabia que merecia sua indiferença, mas ainda doía ser tratado como um pensamento tardio. Acho que mereço isso, murmurou, baixando o olhar para o chão. Mas você pode pelo menos olhar para mim quando estou falando com você? É difícil conversar com alguém que nem sequer faz contato visual. Ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em agitação. Eu sei que fui um irmão terrível.
Sempre estive mais focado em mim mesmo e nas minhas próprias necessidades. Mas ontem foi um alerta. Percebi o quanto te magoei e o quanto te tomo como garantida. A voz de Luan ficou mais suave, mais vulnerável. Quero mudar isso. Quero ser um irmão melhor, uma pessoa melhor. Uau! Um bocejo entediado escapou enquanto Lorien revirava os olhos antes de olhar para ele. Olha, Luan, suspirou. Eu não ligo para nada do que tenha acontecido. Seu tom é plano e sua expressão entediada, levemente aborrecida por ter sido interrompida no que estava fazendo. Se você resolveu fazer um exame de consciência e mudar, tudo bem. Mas é problema seu. Não me envolva nisso. Ela se levantou para pegar outra torrada antes de se sentar novamente. Luan a observava, uma mistura de frustração e desespero girando em seus olhos. Ele não podia acreditar em como ela descartou facilmente seu pedido de desculpas e seu desejo de mudar. Era como se nada do que ele dizia importasse. Você não liga? Repetiu a voz subindo um pouco. Você não se importa que eu fui um irmão terrível? Que eu te machuquei e me aproveitei de você? Ele se levantou abruptamente, a cadeira arrastando o chão. Tudo bem. Se você não quiser se envolver, eu vou resolver sozinho. Suas palavras eram afiadas, mas havia um toque de dor por baixo da raiva. Luan pegou a mochila e foi em direção à porta, parando brevemente para olhar para trás. Mas só para você saber, não vou desistir disso. Vou provar para você que posso mudar, que eu posso ser o irmão que você merece. Com isso, ele bateu a porta atrás de si, deixando ela sozinha na cozinha com sua torrada e sua indiferença. Lorien revirou os olhos enquanto respirava fundo e mordia a torrada. Logo depois, sua mãe desceu. Um enorme sorriso enquanto se aproximava dela e sentava ao seu lado. Lain, minha querida, ela começou entusiasmada. Você realmente tentou abocanhar mais do que podia ao pedir para seu irmão lhe ensinar a dirigir. Mas eu entendo. Ela lhe lançou um olhar conhecedor. Ele está cada vez mais atraente. Seus traços masculinos se acentuam a cada dia. Ela suspirou, seu sorriso ficando ainda maior. Mas você precisa ser cuidadosa quando for tentar impressioná-lo novamente. Ela piscou. Preciso ir. Lorien se levantou abruptamente, deu um beijo de bom dia em sua mãe e começou a sair da cozinha com o rosto vermelho, não de vergonha, mas de raiva, pelo que acabara de escutar. Ele a protegeu do seu pai, querida. A voz da mãe soava animada. Isso com certeza é um sinal. Ela gritava alegremente para que a filha que se afastava pudesse ouvir. Lorien pegou sua mochila bufando e foi para o ponto pegar o ônibus escolar. Por dentro ela estava possessa. Não podia acreditar que sua mãe pensava assim dela. Ela respirou fundo e entrou no ônibus tentando se concentrar em qualquer outra coisa à sua frente. Já para Luan, o dia passou num borrão. Ele chegou em seu esportivo, arrancando olhares e suspiros das garotas, mas ele nem as notou. Apenas seguia o ritmo das aulas, mas sua mente estava em outro lugar enquanto parecia desanimado. Ele não conseguia se livrar da frustração e da culpa que se instalaram em seu peito. Durante o almoço, sentava-se sozinho à mesa, beliscando a comida sem muito apetite. Quando o sinal final tocou, sinalizando o fim do dia escolar, Luan permaneceu no corredor. Ele sabia que precisava falar com ela de novo, tentar consertar as coisas. Mas ele também sabia que se aproximar dela na escola só traria mais constrangimento e rejeição. Então, ele decidiu esperar por ela no ponto de ônibus para conversarem enquanto vão embora. Ao contrário do irmão, Lorien passou um dia agradável se divertindo com as amigas, Amy e Pérola, que encontrou no ônibus da escola. Elas passaram a hora do almoço debaixo de uma árvore, comendo lanches enquanto Amy as contava sobre seu novo namorado. Quando acabou, voltaram para a sala de aula e passaram o dia entre sussurros e bilhetes. Ao tocar o último sinal que sinalizava o fim do dia, saíram as três juntas para o ponto de ônibus. Apesar de serem sempre respeitosas com Luan e chamá-lo pelo sobrenome, por serem amigas de Lorien, elas se chamam por seus primeiros nomes. Luan se encostou na cerca ao redor do ponto de ônibus, os olhos fixos na entrada da escola.
Ele observava os alunos saírem, rindo e conversando com os amigos. Seu coração disparou enquanto ele vasculhava a multidão à procura dela, sua irmã, suas palmas ficando suadas. Quando finalmente a viu andando com Amy e Pérola, sua respiração falhou. Ele se afastou da cerca e deu um passo à frente, hesitando brevemente antes de se aproximar do grupo. À medida que se aproximava, Amy e Pérola trocaram olhares curiosos. Elas o cumprimentaram educadamente, chamando-o pelo sobrenome como sempre faziam. Luan assentiu em resposta, seu foco totalmente em Lorien. "Ei, Lorien!" ele disse suavemente, tentando chamar sua atenção. "Podemos conversar um minuto? Sozinha?" Ele olhou ao redor. Lorien? As amigas dela estranharam a intimidade repentina. Afinal, Luan sempre a chamava de Senhorita Loma, o sobrenome de solteira da mãe dela, uma forma de evidenciar a distância entre eles. As amigas de Lori se remexeram desconfortáveis, claramente cientes da tensão subjacente. Amy abriu a boca para falar, mas Pérola interveio rapidamente, segurando seu braço e puxando-a para o lado para dar privacidade aos dois. Luan respirou fundo, a voz baixa e arrependida. Desculpa, eu não percebia como isso parecia." Ele passou a mão pelos cabelos, a frustração estampada no rosto. "Acho que sempre tentei manter essa imagem de perfeição, até com você. Mas talvez isso seja parte do problema." Ele olhou para ela com sinceridade, seus olhos azuis, cheios de uma mistura de arrependimento e determinação. "Quero mudar isso. Quero ser um irmão de verdade para você. Não apenas uma figura distante que só te reconhece em particular." "Ah, tá." Lorien realmente estranhou a atitude dele, então olhou ao redor para encontrar suas amigas e escapar, e foi só nesse momento que percebeu que Luan as espantou. Ela revira os olhos mais uma vez e logo depois se coloca a caminhar para casa, ao invés de pegar o ônibus. Luan observou enquanto ela examinava a área em busca de suas amigas, percebendo tarde demais que a presença dele as havia afastado. Uma pontada de culpa o atingiu, sabendo que suas ações mais uma vez causaram desconforto para Lorien. Ele hesitou brevemente antes de segui-la, seus passos longos alcançando facilmente seu ritmo. "Ei, espere!" ele gritou caminhando ao seu lado. "Podemos continuar conversando?" A voz de Luan estava mais suave agora, sem a confiança habitual. O que era incrivelmente esquisito para Lorien, ele a olhou de lado, na esperança de chamar sua atenção. A sinceridade em sua voz era palpável, mas ele sabia que seria necessário mais do que apenas palavras para ganhar sua confiança. Ele suspirou pesadamente, seus ombros caindo ligeiramente. "Então, você vai só ir para casa?" ele perguntou desajeitadamente. Sua habilidade de puxar bons assuntos pareceu ter sido esquecida em casa.